E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez, continuando a nossa segunda aula de cálculo de várias variáveis. E nessa aula eu vou falar sobre, nesse vídeo, né, eu vou falar sobre continuidade. Essa aula é uma aula sobre limite e continuidade. Reforçando o que eu comentei no último vídeo, essa parte de limite e continuidade é algo que a gente passa mesmo um pouquinho mais rápido aqui no cálculo 2. No cálculo 1 a gente perde um pouco mais tempo com isso, mas no cálculo 2 normalmente a gente passa um pouco mais rápido para entrar, né, na parte de derivadas, que é o que realmente nos interessa. Então essa aula aqui de continuidade, ela é um pouquinho mais teórica, eu vou tentar fazer ela um pouquinho mais curta também, porque o que me interessa mesmo é a próxima aula, né, a partir dos próximos vídeos, em que a gente vai começar a entrar na parte de derivada e daí nós vamos mandar ver, inclusive em exemplos mais práticos, né, mais contas, coisas nesse sentido. Então vamos lá, continuidade, né, a definição de continuidade. Aí, primeira observação que eu faço: existe uma definição formal de continuidade utilizando épsilons e deltas, né? O Guidorizi, o livro do Guidorizi, por exemplo, faz dessa forma. Mas, a partir dessa definição mais formal, você consegue provar um teorema. E alguns livros, como por exemplo o Sturt, utiliza esse teorema como se fosse a definição. Tá? Isso aqui você deve se lembrar no cálculo 1. É a mesma coisa do cálculo 1, só que agora para o cálculo 2. Então vamos lá. Seja f de xy uma função de duas variáveis reais, né? Eu sempre estou utilizando casos reais, mesmo que eu omita, e a b pertencente ao domínio da função. Dizemos que f é contínua em AB se limite de f de xy, quando xy tende a b, é igual ao f de AB. Tá? Então, isso é um resultado, um teorema, mas a gente pode utilizar como definição. Né? A função é contínua se o limite é igual ao próprio valor aplicado na função. Okay? Quando que isso aqui não ocorre? Quando isso aqui for diferente, o limite existe e é diferente, ou quando o limite nem existe. Né? No cálculo 1, quando os limites laterais são diferentes. Aqui a gente não trabalha com limites laterais, a gente trabalha com limites a partir de curvas, né, que se aproximam do ponto. Certo? Veja que essa é uma definição pontual. Como assim pontual? É para um ponto do domínio. A gente diz que uma função é contínua em um ponto de seu domínio, se isso aqui ocorre. Tá? E daí dizemos que a função é contínua se ela for contínua em todo ponto de seu domínio. Aí uma observação que eu gostaria de fazer, assim, ó, que às vezes o pessoal se bate. Eu vou usar um exemplo no cálculo 1 mesmo. Pega a função 1 sobre x. Aí pergunta, essa função é contínua? Aí talvez você pense assim, não, ela tem um ponto de descontinuidade no zero, então ela não é contínua. Então uma coisa que você falou que está certa, ela tem um ponto de descontinuidade, o zero. O zero é um ponto de descontinuidade dessa função. Mas a pergunta foi, a função é contínua? A resposta correta é sim, essa função é contínua, pois ela é contínua em todos os pontos de seu domínio. Veja que o zero não está no domínio da função. Certo? Então, aonde que há descontinuidade? A descontinuidade há em um ponto que não está no seu domínio. Toda vez que um ponto não pertence ao domínio da função, ele vai ser um ponto de descontinuidade. Certo? Por quê? Porque não existe aqui o f, no caso aqui de AB, não vai existir o f de x. Certo? Então, tome cuidado com isso. Essa função é contínua, pois ela é contínua em todos os pontos de seu domínio. Mas ela não é contínua no x igual a zero. Não, porque esse ponto não é um ponto de seu domínio. Beleza? Então não confunda essas coisas aí. Pontos que não são no domínio são pontos de descontinuidade. Mas a gente diz que a função é contínua quando ela é contínua em todos os pontos de seu domínio. Não sei se eu fui muito repetitivo ou se não foi o suficiente para entender, mas qualquer coisa você volta aí, escuta o que eu falei 1 milhão de vezes até entrar na cabeça, ou não. Né? Vamos lá, vamos para o que interessa. Exemplos de funções contínuas. Então f de xy é igual a k. Essa função é contínua. Contínua porque é contínua em qualquer ponto de seu domínio, né? Porque para qualquer ponto de seu domínio, né, f de AB vai ser igual a k. E o k é o limite, né, a gente viu no vídeo anterior, do f de xy, quando o xy tende a qualquer AB. Certo? Isso aqui sempre vai ser k, porque a função é constante. Tá? Se o k é uma constante, então a função é contínua. F de xy igual a x é contínua. Por que ela é contínua? O limite de f de xy, quando o xy tende a AB, e AB aqui pode ser qualquer ponto de R2, tá? Como a função é f de xy igual a x, não tem uma indeterminação, é só substituir. Então é só substituir aqui o x por A. Então isso aqui, o limite é A, mas A
é o f de AB. Então, vale aquela igualdade, né? Então, pela definição ali, a função é contínua. Beleza? Isso aqui é uma função polinomial. Toda função polinomial é contínua. Por que ela é contínua? Pelo mesmo argumento do exemplo anterior. É só substituir. Né? Então, o que vai ficar aqui? Vai ficar C, A elevado a N, somatória, né? De C, N, M, A elevado a N, B elevado a M, que é o F de AB. Então, aqui eu nem vou reescrever, é o mesmo argumento do caso anterior, é só substituir. Né? Quando é só substituir assim, a função acaba sendo contínua. Vamos para um caso aqui que é o que realmente nos interessa, né? Quando você tem descontinuidade, você tem definições diferentes aqui em partes do domínio. Então você tem essa expressão, se o teu xy for diferente do 0, 0, veja que se você substituir nessa expressão xy por 0, 0, vai dar uma indeterminação, tá? Então ele definiu, quando for 0, 0, vai ser 0. Como que eu vou saber se essa função é contínua? Então você pode você precisa dizer, né? Você precisa dizer que para todo AB, então vamos colocar assim, ó, para todo AB diferente de 0, 0, certo? F de xy é, obviamente, contínua, tá? O obviamente na matemática é quando não é difícil de fazer a conta, mas a gente está com preguiça de fazer. Por que que, obviamente, é contínuo? Porque é só substituir. Não, se o teu AB for diferente, né, do 0, 0, não vai ter uma indeterminação. Então, você pode substituir. Isso aqui, o limite vai ser o f de AB, certo? O que nos interessa é no 0, 0. Então, é ali que a gente vai verificar. Tá? A gente vai verificar. Opa, o que que eu fiz? Eu fechei o negócio aqui? Ou não? Vamos manter. Fechei, vamos voltar, não dá nada. Onde que eu estava? Aqui. Agora vamos fazer no 0, 0. Então, beleza. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar. Então, ela vai ser contínua. Então, vou até escrever isso aqui. Coisa depois eu apago se faltar espaço. F de xy será contínua em 0, 0 se limite de f de xy, quando xy tende a 0, 0, for igual a f de 0, 0, que no caso é 0. Tá aqui, ó. F de 0, 0 é 0. Então é isso que eu tenho que fazer. Mostrar que o limite, né, dessa função, ou seja, essa expressão aqui, né, é 0. Porque essa expressão, se eu estou calculando o limite de f de xy, onde xy tende ao 0, 0, então o meu xy não é o 0, 0, é um valor que está se aproximando. Então, se não é o 0, 0, o que vale é a regra de cima. Beleza? Então é por isso que a gente faz ali. Ó. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente tem que calcular esse limite nessa expressão. Olha aqui, será que eu consigo escrever isso aqui como um produto de uma função que vai para zero e a outra que é limitada, né, que foi a ferramenta que a gente utilizou, principalmente no vídeo anterior, para mostrar que o limite é zero. Né? Na verdade, isso aqui, ó, se você já bateu o olho aqui, já pensou um pouco, já está bem, bem na cara que esse limite aqui não vai existir. Ó, apaga essa parte aqui, ó. Olha só isso daqui, ó. Isso aqui vai para quanto? Vai para 1, né? Agora faz o seguinte, apaga essa parte aqui, ó. Isso aqui vai para quanto? Vai para menos 1. Não é verdade? Então, se você se aproximar ao longo do eixo y, vai para menos 1. Se você se aproximar ao longo do eixo x, vai para 1. Então, vamos pegar o gama x de t. De novo, se você está perdidão, isso aqui eu mostrei nos vídeos anteriores, tá? Gama x de t é uma espécie de limite lateral. Eu vou me aproximar do 0, 0 ao longo do eixo x, tá? Então, eu vou calcular o f de gama x de t. Tá? Aqui eu vou fazer diretão, né? Só substituir o y por zero, então vai ficar t ao quadrado sobre t ao quadrado. Essa é a expressão. Então, quando o meu t tende a zero, né? Que isso aqui vai tender para o 0, 0, isso aqui vai tender a 1. Ok? Isso aqui por si só já é suficiente.
para a gente dizer que a função não é contínua. Por quê? Por essa conta eu não sei se existe esse limite aqui, eu nem sei se o limite existe, mas se ele existir, ele vai ser 1. Então, se for 1, já não é 0, a função já não é contínua, tá? Mas eu vou continuar aqui. Gama y de t, eu vou pegar a curva 0t, né? Então, substituindo aqui, o f de gama y de t, vou fazer diretão aqui, né? Substituir o x por 0, o y por t, vai ficar menos t ao quadrado sobre t, quando t tende a 0, né? Ela vai tender ao 0, 0, e essa expressão aqui vai tender a menos 1. Então, a minha conclusão, né, é que não existe o limite, né, do f de xy quando o meu xy tende ao 0, 0. O limite nem existe nesse caso. Então, se o limite não existe, ele não é 0. Então, essa função não é contínua no ponto 0, 0. Nos demais pontos, ela é contínua. Ok? Nos demais pontos desse seu domínio. Então, esse é o tipo de exemplo que a gente lida mais, assim, né? Porque a gente tem que verificar a continuidade, quando é uma função definida por partes. Você tem que analisar se o limite aqui, nessas partes, ele está correto. Beleza? Então, só para dar continuidade, a gente tem um resultado teórico aqui, um teorema, que é bastante útil para a gente, é o que a gente utiliza o tempo todo. Então, ó, f é uma função de R2 em R, g é uma função real, né, de R em R, duas funções, tais que a imagem de f está contínua no domínio de G. Se f for contínua em AB e g for contínua em G de f de AB, né? Lembrando que eu posso fazer isso. Então, a composta G bola f, né, é contínua em AB. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: a composição de funções contínuas é contínua. Esse é um resultado que era válido no cálculo 1, só que aqui a gente está trabalhando no cálculo 2. Então, tem duas funções, né? Uma delas é, no caso de duas variáveis. Ok? Isso significa bastante coisa para a gente, né? Porque se você tem uma função aqui, ó, que ela é de uma variável só, no cálculo 1 ela é contínua, então no cálculo 2 ela também vai ser contínua. Por substituição, isso acaba sendo bastante óbvio, né? Usando o argumento que a gente estava utilizando anteriormente. Mas é esse teorema que garante isso. Então, o que significa isso? Né? Você pega funções que são contínuas no cálculo 1, elas são contínuas no cálculo 2 também. Né? Se elas são contínuas em R1, se você enxergar elas como funções de duas variáveis, mesmo que não apareça a segunda variável, ela vai continuar sendo contínua. Quando você pega composições, assim, ó, você tem uma função que é contínua em R2. Então, seno dessa função, o seno é contínuo. Então, o seno dessa função vai ser contínuo, o cosseno dessa função vai ser contínuo. Ela elevada ao quadrado, por que ela é elevada ao quadrado? É uma composição, né? Da função x ao quadrado com f de x. Então, tudo isso é contínuo. Composição de funções contínuas é contínua. Tá? Você pega duas funções que são contínuas no cálculo 2. Então, a soma é contínua, uma constante vezes a função é contínua, o produto é contínuo e o quociente, né, também vai ser contínuo, certo? Desde que seja coerente aqui, né? Certo? A princípio é para funcionar tudo bonitinho, né? Desde que aqui seja diferente de 0, né? É importante colocar isso, certo? Então acho que era isso daí. A ideia foi passar meio rápido mesmo por essa parte. Eu vou procurar a partir dos próximos vídeos em que a gente vai entrar na parte de derivadas mesmo. Aí sim, vamos fazer mais continhas, fazer com mais calma, que é o que realmente nos interessa, e vamos começar aí para a parte um pouco mais prática. Então, valeu, é isso aí. Até a próxima aula, só para eu não esquecer, né? Deixa aí teu joinha, se inscreve no canal, que você me ajuda aí também. Beleza? Então, valeu, até a próxima.